O livro do Apocalipse, o último dos textos bíblicos, é um dos mais enigmáticos de toda a Sagrada Escritura. Ele traz revelações poderosas, conflitos inimagináveis para a nossa realidade, e o entendimento mais comum que temos é o que descreve o fim dos tempos, o julgamento final e o arrebatamento que acontecerá após a segunda vinda de Jesus Cristo ao mundo. Isto é fácil de se perceber após uma simples leitura, sobretudo por conta das descrições feitas pelo apóstolo João, a quem é atribuída a autoria da obra. Mas será que as revelações de Deus foram realmente feitas de forma tão simples e direta? Existem inúmeros estudos feitos por pesquisadores, teólogos, historiadores, que apontam que os significados contidos neste poderoso livro vão muito além dos relatos literais contidos nele. E é justamente isso que iremos ver agora. A palavra Apocalipse tem origem no grego apocalipsis e quer dizer literalmente revelação. Como dissemos, o livro foi escrito por João, o discípulo amado, e tudo isso pode ser visto logo nos 3 primeiros versículos. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Deus a concedeu a Jesus para ele mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Deus enviou ao seu servo João, o anjo, que lhe mostrou estas coisas através de sinais. João testemunha que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia, se praticarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. É claro que muita coisa pode ter sido alterada, afinal, Deus é santo, mas as religiões e as sociedades são formadas por homens falhos. Ainda assim, há um consenso entre os estudiosos sobre a autoria e o tempo em que o livro foi escrito, provavelmente no final do século I. De lá para cá, é certo que houve modificações, especialmente com a ramificação das crenças cristãs e incontáveis traduções. Mas uma coisa permaneceu e se tornou bastante comum: o tom de premonição que tem inspirado medo ao longo das gerações. Isso se deve principalmente por conta das leituras superficiais e literais que mencionamos. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o contexto no qual a obra foi produzida e qual a sua estrutura. Dessa forma, será mais fácil compreender os significados e o verdadeiro motivo de Deus inspirar essas verdades ao discípulo de Jesus. Diferente do que podemos imaginar, a situação dos primeiros cristãos, que se converteram logo após a primeira vinda de Jesus ao mundo, não era nada fácil. Eles sofreram duras repressões políticas e religiosas, conduzidas pelos judeus, pagãos e especialmente pelo Império Romano. A situação se agravou ainda mais a partir do ano 64, com o imperador Nero, e continuou com a terrível perseguição de Domiciano entre 81 e 96. Muitos seguidores de Cristo foram martirizados nesta época, isto é, mortos pela sua fé. Na verdade, apenas 2 dos 12 apóstolos não foram mártires. Judas Iscariotes, que tirou sua própria vida depois de trair Jesus, e João, que apesar de ser condenado, foi exilado na ilha de Patmos, no Mar Egeu, região situada a 55 quilômetros da costa do atual território da Turquia. Isso fez com que os primeiros cristãos, muitos dos quais haviam sido contemporâneos de Cristo, aos poucos perdessem sua fé, seja por medo ou pela falta de confiança que as duras condições os obrigavam. Vários destes primeiros seguidores de Jesus pensavam
que o seu retorno se daria enquanto eles ainda estavam vivos. Inclusive Paulo, um dos discípulos mais notáveis, que possui várias de suas cartas incluídas nos textos bíblicos. No entanto, Jesus deixou claro em seus ensinamentos que sua segunda vinda pertencia aos desígnios de Deus. Portanto, não era possível afirmar quando este momento chegaria. Ele até usa a metáfora do ladrão para explicar que, assim como não sabemos quando nossa casa poderá ser invadida, também não saberemos quando o Filho de Deus retornará. Por isso, devemos estar sempre preparados. A partir disso, não é difícil concluir que a igreja primitiva, formada por estes primeiros cristãos, estava em crise e arriscava deixar perecer todos os ensinamentos valiosos que Jesus nos trouxe. É nesse contexto que Deus envia seu anjo ao apóstolo João para que ele tivesse acesso aos planos divinos e pudesse revelá-los à humanidade, tanto para os fiéis daquela época, quanto para nós, que viemos milhares de anos depois. Então é isso. Deus enviou o mensageiro e mostrou para João diversos sinais catastróficos que culminariam em batalhas místicas entre o bem e o mal e um grande julgamento, revelando o fim da humanidade. Bom, mais ou menos. Veja bem, não estamos relativizando o conteúdo da Sagrada Escritura, mas sim salientando que uma leitura literal nem sempre é a melhor forma de interpretar os seus ensinamentos. Naquele momento, Deus precisava cuidar e incentivar a fé dos seguidores de Jesus, mas não poderia fazer isso de qualquer modo, principalmente porque eram tempos sombrios, repletos de ataques, crises e perseguições. Assim, ele usou do seu servo, João, para alimentar a fé daqueles que estavam próximos, mas também alcançar os demais cristãos que corriam perigo. Para entender isso melhor, vamos conhecer um pouco mais da estrutura do livro do Apocalipse. O livro se divide basicamente em 3 partes principais. Primeiro, as mensagens ou cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Sardes. Depois, João nos apresenta o curso da história, a partir de seu tempo até o fim. Por último, ele nos revela o fim da história propriamente dita, a hora do julgamento. Esta primeira parte serve, assim como o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo, para aconselhar e exortar os cristãos em sua caminhada rumo à conversão. As 2 últimas, que ficaram mais conhecidas, têm um propósito parecido, porém, usam figuras de linguagem e recursos literários, símbolos, metáforas, códigos, que eram comuns aos cristãos, mas não aos judeus e pagãos, principais grupos que perseguiam os seguidores de Jesus naquela época. Para isso é algo natural, concorda? Então, afinal, se você precisa transmitir uma mensagem que pode ser interceptada, é melhor que ela tenha alguma proteção. Assim, o Apocalipse fala sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, sobre os perigos de se perder a fé, além de mencionar especificamente, através das representações simbólicas, o destino de impérios grandiosos na época, como Roma e Babilônia. Contudo, o plano de fundo dessas revelações não era apenas as angústias e dificuldades que estavam sendo enfrentadas ali, mas todas as lamúrias que os seguidores de Jesus precisariam encarar ao longo dos séculos. Ao fim e ao cabo, trata-se da luta entre o bem e o mal. Deus, na pessoa encarnada de Jesus, vencendo Satanás através de sua entrega, seu sacrifício na cruz. Por isso, o livro do Apocalipse foi criado e deve ser interpretado como uma mensagem profunda
que transmite paz e esperança aos cristãos, e não de forma rasa, como uma profecia que anuncia o fim dos tempos. Ela aponta para o futuro, é claro, e demonstra como os planos de Deus irão triunfar sobre o mal. No entanto, não devemos esperar por essa batalha de forma literal. Ela já estava acontecendo no momento que João teve a revelação, assim como está se desenrolando agora, e assim como será a segunda vinda gloriosa de Jesus, em um tempo que ninguém é capaz de prever. O fim está próximo, sim, mas não necessariamente o da humanidade em forma de eventos catastróficos, e sim o fim de cada um de nós. Afinal, nossa vida é muito curta para apreciar todas as belezas divinas. Por isso, não podemos perder tempo. Saber nos relacionar de forma saudável com nossos irmãos, nosso corpo e com nosso planeta é algo essencial nessa jornada. Tudo isso, claro, sem perder de vista aquilo que é mais importante: Deus. É provável que a batalha entre o bem e o mal tenha um fim, que possivelmente será como a segunda vinda de Jesus. Só que esses mistérios são complexos demais para nós compreendermos. Basta saber que o final já está decidido, pois ele já aconteceu. Jesus triunfou sobre o mal ao se sacrificar por nós. Não é o medo de um castigo que converte as pessoas, mas o amor. E esta foi a maior prova de amor de Deus pela humanidade. Tente enxergar essa mensagem no livro do Apocalipse da próxima vez que você for ler a Bíblia. Combinado? Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau.